Pedir uma aposentadoria junto ao INSS e ser surpreendido com uma negativa é uma coisa que ninguém quer passar, não é mesmo? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te contar 3 atitudes, 3 coisas mesmo que você pode fazer se infelizmente você for surpreendido com uma negativa ali do INSS por conta de algum pedido de aposentadoria. Então, vamos lá? Meu nome é Robson Gonçalves, eu sou advogado previdenciário e no vídeo de hoje, conforme eu te falei, vamos conversar sobre atitudes, 3 coisas que você pode fazer se você for surpreendido com a negativa do INSS. A primeira coisa, caso você seja surpreendido com a negativa, é analisar a negativa e, conforme for o caso, pedir novamente junto ao INSS. Como assim pedir novamente, Robson? Vamos lá. A primeira coisa que sempre que eu pego uma negativa aqui junto ao escritório, principalmente quando falamos de uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial, até mesmo uma aposentadoria PCD, é analisar quais documentos foram apresentados na concessão. Como assim, Robson? Suponhamos que você tem um período na carteira de trabalho que não consta no CNIS. A sua aposentadoria foi negada porque você não tinha tempo de contribuição suficiente. Ocorre que, com essa carteira de trabalho que você não apresentou no requerimento que foi negado, você completaria os requisitos para pedir a aposentadoria. Ou seja, foi uma negativa injusta. Ocorre que o INSS ele negou por quê? Ele não tinha acesso a todos os documentos necessários para conceder a sua aposentadoria. Por conta disso, se o seu caso foi esse, você foi vítima de uma negativa porque não apresentou todos os documentos, antes de pensar, buscar um advogado, eu te oriento que analise toda a documentação e vai lá e faça o pedido novamente. E uma outra coisa, tá? Vamos supor que você fez o pedido, você apresentou todos os documentos, está tudo certinho, mas foi negado mesmo assim porque o INSS alegou que você não tem os requisitos. Olha, isso é comum. Com o tempo, né, principalmente depois da reforma da Previdência, eu percebo algumas negativas chegando aqui no escritório de pessoas que não têm os requisitos, vão lá e pedem o benefício porque ficam na mente que talvez completando os 30 anos de tempo de contribuição podem ir lá e pedir, ou até pensando numa idade em específico, né? Ou até mesmo pensando assim, não, tenho 15 anos de contribuição, posso ir lá e me aposentar. Ou alguns outros mitos que são espalhados por aí, mas não é o assunto deste vídeo. Então, vamos lá. Antes de qualquer pedido, primeira coisa que você deve fazer, analisar todo o seu tempo de contribuição e analisar se está tudo certinho. Se você foi surpreendido com a negativa estando tudo certo, entrar de novo, tá? Se você foi surpreendido com a negativa estando tudo errado, o que eu te oriento? Procure um advogado previdenciário para que ele possa te analisar ali e ver todo o seu tempo de contribuição, tá? Então vamos lá. Para quem cabe entrar de novo, recapitulando, tá tudo certinho ali, você sabe que você tem esse tempo de contribuição, mas faltou algum documento que você não apresentou na concessão ali. Então, te oriento a entrar de novo, mas sempre analisando com cuidado e com carinho. Por quê? Cada caso é único. Cada caso é um caso. Eu posso muito bem ter te falado aqui sobre um tempo de contribuição que não está ali, mas talvez a negativa do INSS já foi injusta mesmo. Então, talvez nem valha a pena você entrar de novo. Talvez valha a pena você ir para outra opção que eu vou te falar em breve. Então, primeiro passo, analisar toda a negativa. Se tem algum documento que faltou ali, entrar com o pedido novamente, apresentando este documento, caso tenha sido negado, tá? E por que, Robson, não posso entrar direto com um processo judicial se fui surpreendido com a negativa? Presta atenção aqui, este ponto é muito importante. Vamos lá. Se você pediu a aposentadoria e você não apresentou todos os documentos necessários para a concessão e para a análise do INSS, e você vai na justiça com um documento novo que o INSS não analisou no administrativo, o juiz pode negar o seu pedido porque você não deu ao INSS lá quando você pediu administrativamente, você não deu ao INSS a oportunidade dele analisar todas as provas, todo o contexto probatório ali. Por conta disso, pode ter sido uma negativa injusta, mas por parte do INSS mesmo, porque ele não teve acesso a todas as provas ali que formariam a convicção dele. Então, por isso que o primeiro passo, antes de você pensar em entrar novamente,
é sempre analisar. Apresentei todos os documentos? Se sim, então vamos para a segunda parte deste vídeo, que é o quê? Se você foi surpreendido com uma negativa, a segunda alternativa que você pode fazer é entrar com um recurso administrativo. Vamos lá. Robson, quando cabe entrar com um recurso administrativo? Você apresentou todos os documentos, tá tudo certinho, tudo mesmo, tá maravilhoso ali. E mesmo assim foi negado. Você já fez os cálculos, viu? E foi negado. Em alguns casos, compensa sim você apresentar um recurso administrativo direto ao INSS. Só que aqui vem um cuidado que você deve tomar. Vamos lá. Já aconteceu o caso de pessoas que chegam aqui no escritório que estão com um recurso administrativo parado lá há 1, 2, 3, 4 anos. Ou seja, um recurso que eles entraram e está lá pendente, ó, há muito tempo pendente de análise do INSS. Então, cuidado. Se a sua alternativa for entrar com um recurso, o que eu te oriento? Procurar um advogado previdenciário pelo seguinte motivo. Existe uma alternativa quando entramos com um recurso, e este recurso demora, não só um recurso, tá? Um pedido administrativo também, que é entrar com um mandado de segurança contra a demora. Então, o que eu te oriento? Se você teve uma aposentadoria negada ali pelo INSS, primeiro passo, procure um advogado previdenciário para ele analisar o quê? Se é um caso de fazer um novo pedido, ir lá, pedir novamente, ou se é um caso de fazer um recurso, que é o que eu estou te orientando aqui, e até se ele for fazer um recurso, se ele vai esperar ali uns 45, 90, 100 dias ali para ver se o INSS dá uma resposta ou não, e caso não dando, se ele vai entrar com um mandado de segurança. E para que serve esse mandado de segurança? Só uma introdução rápida aqui. Ele é um instrumento que a gente pode entrar com um processo judicial que ele obriga o INSS a analisar aquele pedido que está demorando. Então, para isso mesmo que serve o mandado de segurança, para resolver a demora na análise do processo administrativo de aposentadoria, beleza? Então, vamos lá. Recapitulando aqui. Quando entrar com o recurso? Apresentou tudo certinho, tá tudo maravilhoso ali e foi surpreendido com uma negativa mesmo assim. Talvez faça sentido você entrar com um recurso, mas sempre dependendo aqui de uma análise completa do caso, tá? Porque o recurso pode demorar bastante. Em algumas matérias, a depender do assunto, o INSS ele não muda de posicionamento no recurso, acaba que você vai perder tempo e muito tempo ali esperando o recurso ser julgado e principalmente analisar junto a um advogado previdenciário a possibilidade do quê? Se for entrar com um recurso, se ele vai entrar com um mandado de segurança depois. Para quê? Para facilitar, ou seja, agilizar a análise do recurso, tá? Agora vamos para a terceira e mais comum alternativa. O INSS não é à toa que ele é um dos órgãos, aliás, é o órgão mais processado da Justiça, ou seja, quem tem mais processos contra ele. A maioria das negativas do INSS são injustas, ou seja, são negativas que não deveriam acontecer. Negativas que basicamente ali, por uma falta de análise do servidor, ou simplesmente porque ao pedir ali a aposentadoria, ao requerer o benefício, o seu benefício não passou nem pela triagem de um humano. Às vezes foi até por um robô. Aí você vai lá e é surpreendido com uma negativa que talvez sem pé nem cabeça, né? Podemos dizer assim. Uma negativa que na maioria das vezes bastava o servidor talvez ver o seu requerimento e ver que está tudo ali. CTPS, PPP, se for o caso, se for uma aposentadoria PCD, que os laudos estão lá, enfim, fazer uma simples análise da documentação apresentada. Então, em alguns casos de negativas que dificilmente se revertem na segunda instância ou que a segunda instância vai demorar bem mais do que um processo judicial, talvez sim, faça sentido você buscar um advogado previdenciário para o quê? Ele analisar aquela negativa, ver se realmente foi uma negativa injusta. Isso não é um caso dos dois primeiros exemplos que eu te dei, que é o quê? Novo pedido, um recurso administrativo. Então, um advogado vai analisar e, se for o caso, entrar com um processo judicial. E vamos lá. Antes que você pense que um processo judicial é um bicho de 7 cabeças, não. O processo judicial, com certeza, demanda um entendimento especializado de um advogado previdenciário. Principalmente pelo quê? Um advogado previdenciário vai ser capaz de falar o valor da sua aposentadoria antes, falar se todo o seu processo de concessão administrativo foi feito corretamente, né? Te explicar os ônus e os bônus de um processo
a depender da sua profissão, se, por exemplo, se você trabalha numa atividade insalubre e está pedindo uma aposentadoria especial, um advogado vai conseguir te orientar que talvez você se aposentando na modalidade especial, você tenha que sair do emprego. Então, um bom advogado vai conseguir te orientar não só se é melhor estes 3 alternativas que eu te falei, que é um novo pedido, um recurso ou entrar judicial, um bom advogado ele vai conseguir o quê? Te dar um norte, se é realmente aquele momento adequado de pedir a aposentadoria ou não, ou se vale a pena talvez, vamos esperar essa negativa aqui, aconteceu a negativa, eu calculei, daqui 6 meses você tem direito a uma regra melhor de cálculos, talvez sua aposentadoria pode aumentar 500, 600, R$ 1.000, planejar como um todo. Então, em alguns casos, o advogado previdenciário, nos casos não, né? Na grande maioria dos casos, um bom advogado previdenciário, ele vai conseguir te orientar. Não só pensando em você se aposentar naquele momento pela negativa, mas analisar todo o contexto e pegar dentre as 3, que é pedir de novo, recurso ou judicial, qual é a mais adequada. E por último, não podemos esquecer que talvez faça mais sentido, talvez, planejar e analisar para você pedir novamente depois, quando tiver outros requisitos completos para aposentar. Eu espero que tenha ficado claro. Lembrando, 3 alternativas. Quais? Pedir novamente, caso você tenha esquecido algum documento, principalmente porque prova nova você não leva para o processo judicial, na maioria dos casos, isso pendente de análise. Um recurso administrativo, mas sempre tomando cuidado com o prazo que demora e, na maioria dos casos, o INSS pode não mudar o posicionamento de um recurso e, por último, um processo judicial. Um bom advogado vai conseguir te orientar sobre a estratégia mais adequada para que você não seja prejudicado e, afinal, consiga receber sua aposentadoria o mais rapidamente possível. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.